Uma outra coisa que eu queria conversar com você, eu te considero assim um especialista na área de produção textual ou a famosa redação aí que os alunos fazem, né? Tanto é que a gente já ministrou alguns cursos de redação aqui para os alunos e tal. E tem uma curiosidade sobre você que eu acho interessante, que assim, você também você é um cara que não expõe muito ela e tal, mas que você já participou da banca de correção das redações do Enem. Poderia contar pra gente um pouquinho mais sobre essa experiência? A gente está discutindo sobre ela? Então, a correção do Enem, ela tem um preparatório gigantesco antes, né? Meio que sigiloso ali, você não pode ter envolvimento com o Enem, assim, de pessoas que vão participar do Enem, tá? Então você tem todo um treinamento. O aluno geralmente me pergunta assim, como que funciona essa correção? Porque esse é a grande pegada. Eu entender como funciona a correção do Enem para que eu produza, né? Então, assim, o meu público na hora de produzir a redação é o corretor. Então, eu preciso saber quais são as regras para que eu produza em cima daquilo. E eles perguntam como que funciona essa correção, etc. Aí eles começam com algumas perguntas do tipo. Aí eu vou te explicar a questão do treinamento. Na hora que eu estou fazendo a minha redação, se eu citar, por exemplo, alguma coisa que eu inventei, eu vou lá e coloco. O corretor vai. Eles fazem bem essa cara. O corretor vai saber? Ele vai olhar no Google? Não, velho, ele passou um ano inteiro tendo treinamento voltado para um possível tema, né? E ele tem um contrato assinado que ele não pode. Então, assim, ele está preparado para qualquer situação. O que o aluno tem que entender em relação a esse treinamento, de participar e tal, é que você não é a base de bater o martelo e falar a nota dele é 800. Então, eu fui um corretor mediano. Então você tem ali o corretor, aí ele dá uma nota, passa-se para o segundo corretor, e aí o terceiro corretor, e aí sim o mais experiente, ele vai bater o martelo e falar, não, a nota dele é dentro dessa. Então ele tem um filtro antes de chegar nisso. Então, professor, só para a gente poder tentar aqui resumir a questão e entender, o senhor está falando que o processo de correção das redações do Enem ele é dividido em três etapas. Três É etapas. um primeiro corretor, um segundo corretor e um terceiro corretor. E o terceiro corretor é quem vai definir realmente a nota que aquele aluno vai ter, é isso? Exatamente. Ele tira assim, uma média ali, até para não ter, vamos supor, vai, eu dei 700 para o cara. E aí alguém chega e fala, ah, não, ele na verdade ele tem 600. Então, porque de repente, são várias redações, numa hora que você está corrigindo, você acaba tendo alguma coisa que acaba passando. E aí o outro vai ver isso, e aí não ter essa preocupação também de você achar que, facilitou aqui ou facilitou ali, etc. E aí, como ser humano, ele pode errar e o outro vai cumprir E como é que essa. funciona quando vocês detectam uma nota 1000 no Enem, a nota máxima? Como é que é esse processo de poder dar uma nota máxima para alguém? Queria entender um pouco mais sobre ele. Então, eu costumo dizer para o aluno o seguinte: existe a nota 1000, eu falo para o aluno o seguinte: você chegou no Enem, você tem que pôr na sua cabeça que você tem 1000. O papel do corretor é diferente do papel do professor em sala de aula. Na sala de aula, eu olho, oriento você nos erros. Na correção do Enem, é como se eu olhasse para a redação e eu procurasse erros ali.